Se eu desmaiar não é nada não, viu? Estou suando gelado. Deus cuidará. Isso mesmo. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos concluir a quarta sessão da carta de 1 Pedro. Lembrando, para nos encorajar em meio aos sofrimentos injustos. Esse é o alvo da carta, propósito. A primeira parte, ela apresentou incentivos espirituais para nos motivar, para vermos aquilo que nós temos em Cristo, apesar dos sofrimentos injustos. A segunda parte fala de um caminhar em santidade. É necessário um caminhar em santidade para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E aquilo que Ele tem para nós é sofrimento. A terceira parte falou da submissão às autoridades, em todos os seus níveis, desde autoridades constituídas, os governos, até as autoridades também constituídas por Deus, nas famílias, nas igrejas, aonde quer nos encontremos. E a quarta parte, na qual estamos, ela fala do sofrimento injusto por Cristo. Não é? Se o sofrimento é injusto, a motivação maior é que é por Cristo. Então, eu separei. A quarta sessão se encaixa no propósito quarta sessão. Dentro desse propósito, primeiro, apresentar as expectativas quanto ao sofrimento injusto. O encorajamento injusto. Exortação quanto ao sofrimento injusto. Quarta parte, que nós vamos para podermos compreender todo o. Quanto a apresentar as expectativas de sofrimento injusto podem ser por maus tratos. E esses maus tratos nós podemos ver como oportunidade. Capítulo 3, versículo 14. A sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, um sofrimento injusto é maltrato, por causa de Cristo, né? Por causa da justiça. Versículo 17. Porque se for do que é mal. Eu dei dois exemplos para vocês. O exemplo de José, do Egito, que foi injustamente preso, mas o Senhor o exaltou no final. Daniel, que viveu a vida toda como escravo. Ele foi preso com 14 anos e nunca deixou de ser escravo. E os opositores dele não encontravam o que acusar. Então, encontraram a acusação no Deus dele, quando ele se ajoelhava para orar. Muito bem. Sofrimento injusto. Ao apresentar encorajamento ao sofrimento injusto.
versículo 18, onde fala que Cristo é o nosso exemplo máximo a ser seguido. Se nós somos discípulos, discípulo é aquele que segue as pegadas de Cristo. Por onde ele passou, devemos. Pois também Cristo pelos injustos. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Máximo a ser seguido. Tópico que se encaixa no propósito do livro: apresentar a exortação quanto ao sofrimento injusto. Exortação o quê? Para não fugirmos daquele caminho que o Senhor nos apresentou, de sofrimento injusto. Versículo 18. Não, aliás, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quando nós estudamos Efésios, nós vimos que é necessário um despojar e um revestir dos homens e revestir-se da vontade de Deus. Versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, aqui nós estamos vendo o quê? E temos que seguir esse caminho. Muito bem, chegamos no quarto ponto. Apresentar a resistência. Note, tentativa, um encorajamento, uma exortação, e é necessário resistir, seguir esse caminho. E essa resistência versículo 13. Pelo alegrai-vos. Exultando. Capítulo 1. Essa questão da alegria. Nisso exultais, vos alegreis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Perceba? Essa alegria é por breve tempo. Essa prova é por breve, provações. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor na revelação de Jesus Cristo. Note que essa prova é para nos purificar, assim como o ouro é provado pelo fogo para ficar puro, A quem não havendo visto a Jesus, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Que da resistência, ela deve ser com alegria injusto. Falar da qualificação. Nós somos
Filhos da as paixões que inizam na vossa. É necessário o quê? Nos qualificarmos, santificarmos, amadurecermos na fé. Essa qualificação para alcançarmos o quê? A bênção do Senhor. Terceiro aspecto, ele aperfeiçoa para a família de Deus. Se nós somos da família de Deus, estaremos um dia, pessoal, com Ele, na família celestial, nós precisamos irmos sendo preparados para estar nessa família. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, nos invocamos alguém que é Pai. Precisamos ser preparados, moldados para estarmos nessa família. Muito bem. Tudo isso nós já vimos. Só estou fazendo uma recapitulação para nós podermos entender a sequência toda que foi abordada. Versículo 19, que é o nosso versículo de hoje. Então, propósito do livro, quanto ao sofrimento injusto, apresentar a resistência enviada para a prática da justiça. Essa resistência vem do alto para nós, enviada para a prática da justiça. Versículo 19, capítulo 4, versículo 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Esse é o nosso texto. Por isso, é um conector. Ele está ligando a toda esta informação aqui. Por isso, ao apresentar as expectativas, a resistência no sofrimento injusto, com alegria, com qualificação, com aperfeiçoamento, enviado a prática da justiça, cita os sofredores justos a demonstrarem confiança com Cristo. Muito bem. Fé em confiança, vamos desenvolver todos esses aspectos. Por isso eu conecto a todas as informações anteriores. Tá? Um dos grandes problemas hoje em dia, na interpretação das Escrituras, é que as pessoas não compreendem, não sabem ou desprezam os conectores dos textos. Só essa palavrinha, por isso. Isso daí faz com que doutrinas erradas aconteçam. Tem um conector que não mudou o assunto. E as pessoas concluem que já terminou aquele assunto, já parte para outro e concluem questões que não estão baseadas no contexto. Por isso eu parei aqui nessa palavra por isso. Para nós entendermos o que é um conector. Tá? Muito bem. Sofrem segundo a vontade de Deus. Essa é a questão. Quem sofre segundo a pode entregar-se ao cuidado de Deus. Tem sofrimento que é por nossa causa. Tem sofrimento que é por causa da vontade de Deus. O sofrimento que é por nossa causa, quantos são? E nós já conhecemos todos eles.
quantas decisões erradas, quantos caminhos errados, quantas conclusões erradas, quantas práticas erradas fizemos na nossa vida que trouxeram consequências que nós carregamos até hoje. Aí o sofrimento é justo, não é injusto. É consequência do meu pecado. Mas aqui o texto está falando, sofrem de Deus, para se manter no caminho da justiça, se manter na vontade de Deus, não abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Embora as pessoas à minha volta, embora o mundo, embora o inimigo não queira que eu continue nesse caminho, vai me gerar sofrimento, mas é um sofrimento segundo a vontade de Deus. E se é segundo a vontade de Deus, eu posso depositar a minha vida aos cuidados de Deus. Esse texto, mas é muito complexo na prática. Porque na prática, o que nós temos experimentado normalmente é o sofrimento pelo pecado que cometemos. Mas podemos ter sofrimento por queremos nos manter dentro da vontade de Deus. E o texto dentro da vontade de Deus. Então esses podem se entregar ao cuidado de Deus. Esse verbo, encomendar, ele é de uso bancário, significa depositar a fim de guardar em segurança. Depositar a vida dele. Deposite sua vida na vida dele. Que ele vai guardar a sua vida em segurança. É a mesma colocação que foi feita por Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1, 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Senta aí, gente. Observe, aqui é o mesmo uso, guardar o meu depósito até aquele dia. É a mesma palavra usada para encomendar. Tem o sentido bancário, de guardar. Quando você tem muito dinheiro e não dá para guardar no colchão, o que você faz? Guarda no banco. Aqui não está falando de dinheiro, está falando da nossa vida. Voltando lá no nosso versículo. O 19, 4:19. Também os que sofrem, segundo... Essa é a ideia de guardar a sua vida nas mãos do Senhor. Então, ele é confiável, porque nele nós devemos depositar nossa fé. E ele é poderoso para guardar o meu depósito, confortar lá em Timóteo. Isso significa o quê, irmãos? Que somos preciosos para Deus, ao depositar a vida no seu banco, já que o sentido aqui é bancário. Não há o que nós devemos temer, apesar dos sofrimentos injustos. Não sendo isto um único ato da parte de Deus, mas atitude constante é ter da nossa parte. Ou seja, estejam constantemente encomendando a alma ao Senhor. E como que faz isso? Como que nós vamos guardar a alma constantemente no Senhor? Ao retribuir o mal com o bem, mesmo que isso cause
assim entregando aos cuidados de Deus, encomendando o futuro. Vamos compreender isso. Eu vou entrar num aspecto doutrinário para exemplificar isso. Jeremias, profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Que texto é este? Esse texto quanto a nação de Israel se sentará no trono de Davi, Jesus Cristo. Quando? Messiânico milenar. Estabelecer esse reino sob o seu governo. Essa é a nova aliança. Isso é um aspecto futuro. Aconteceu. Isso vai acontecer. Vamos entender o que irá acontecer. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Firmarei nova aliança com Israel. Firmarei. Só que ela não foi selada. Quando chega na ceia, ele fala: este é o sangue da nova aliança. Que nova aliança? Com Israel e com Judá. Quanto a esses pactos, essas promessas, quanto ao reino milenar. Ok? Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando tirou do Egito, com a aliança mosaica. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, anularam a minha aliança. E a aliança que eles anularam? A mosaica, a lei. Não obstante, diz o Senhor. Uma palavra-chave aqui, gente, que vai ajudar a gente a entender outros textos. Por isso, chega em Apocalipse 12, que fala da mulher. A mulher de Deus só pode ser Israel. Só que chega lá, o católico fala que só que chega lá, os pós-tribulacionistas falam que a igreja. Isso porque eles não estão atentos nos textos que estão estabelecendo a promessa, a aliança ao Israel. Muito bem. 33. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Não é nem com Maria e nem com a igreja. Depois, futuramente, eu serei. Está falando o quê? Da conversão nacional da nação de Israel, na segunda vinda de Jesus Cristo. Está narrado lá em Zacarias. Tá? 34. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece. Então, ele vai estar sentado no trono lá, pessoalmente. Desde o meu Senhor, e as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A redenção da nação de Israel. Muito bem. Jeremias profetizou isso
tá? Mas eles estavam prestes a ser levados cativos pelo Império Babilônico. Vamos dos Romanos, capítulo 11, versículo 25. Note, eu vim para uma carta da igreja, Romanos, onde vai estar sendo esclarecido esse... até que há a plenitude dos gentios. O que está acontecendo aqui? Israel foi endurecido. Eles estão longe de Deus. Judeu convertido agora é só indivíduos, não são. A nação está endurecida. Tá? Até quando? Até quando existir a plenitude dos gentios? Os não-judeus. Hoje, qual que é uma das nações mais poderosas do mundo? Estados Unidos. Eles são judeus? Não. É plenitude de gentios. Até quando vai isso? Até a segunda vinda de Jesus, quando vai implantar o reino. E Israel vai ser cabeça das nações e não cauda. Em cima e não embaixo. 6. E assim, lá na conversão, o libertador, e ele apartará de Jacó e perdoar a nação. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, na segunda vinda. Muito bem. Jeremias, capítulo 8. Jeremias 31, 38. Diz o Senhor, que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Ué, o que é isso? Entendo o que está acontecendo. Babilônia está invadindo, está acabando com tudo. Só que Deus está de cumprir os pactos com a nação de Israel no futuro. E isso está apontando até para a torre Hananel da esquina. Não está falando da nação, ele está especificando até um lugar. Tá? Isso. Zacarias, capítulo 14, versículo 10. Profecia da segunda vinda. 14. Está no 12. Toda a terra se for ao sul de Jerusalém, esta será toda até o lugar da porta da Ina, torre de Hananel, até os lugares do rei. O lugar que foi profetizado. Ele está dizendo até o lugar. E como que eu sei que é a segunda vinda? Agora, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei a graça de súplicas, ó nação aqui, se convertendo. Quem traspassaram, quem foi crucificado? Jesus. Não como quem unigênito de Deus. E chora primogênito. Quem é a primícia dos que dormem? Jesus. E que segunda vinda, quando ele adentra Jerusalém e a conversão de Israel acontece. Futuro. Por que eu estou ligando isso com Jeremias?
A fé de Jeremias quanto a isso, vocês vão ver agora um detalhe muito importante. Jeremias, capítulo 32, profetiza, Jeremias está profetizando que ocorreria uma mudança, a situação iria mudar futuramente da sua terra. E o que Jeremias faz num gesto de fé para demonstrar isso? Ele comprou uma terra. Todo mundo achou ele louco. Gente, Babilônia está chegando, não vai sobrar nada aqui. Ele comprou uma terra. Veja só como é a questão. Não, agora Jeremias 32, versículo 10. Eu estou demonstrando para vocês a questão de fé futura. Jeremias teve e nós temos que ter também. Assinei a escritura, fechei as testemunhas e pesei o dinheiro. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Então tinha uma cópia aberta para todo mundo ver e uma selada, fechada, protegida. 12. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hananel, meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Ele compra, comprova diante dos cidadãos. 13. Perante eles dei a ordem a Baruque dizendo, 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, é um ato profético. O Deus de Israel, toma essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Como prova. Então, põe, fecha num vaso, lacra. 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. A terra vai voltar a ser de Israel e vai haver posse dessa terra. Porque foi a igreja, sem promessas específicas para Israel. Versículo 28. Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos dos babilônicos, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Agora, por que está acontecendo isso? Versículo 29. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, ofereceram a outros deuses, caem a ira. Idolatria. Idolatria que continua até hoje, gente. Inclusive no meio cristão. Quem que é Baal? Ou mesmo que as pessoas fazem os Baales, árvore de Natal. E o Baal é adorado o quê? No solstício de inverno. 25 de dezembro. Paganismo. Estão provocando a ira de Deus. E continuam provocando. Os cristãos continuam fazendo isso. Foi. Não, não foi isso que ele falou. Não, ele falou que Maria não é o seu papel de deusa, tá? Mas ele não renegou a Maria. Está lá a Maria, continua adorando a Maria,
é um paliativo só para inglês ver. Isso. Só que tem um problema, Noro. A Igreja Católica é chamada de Babilônia. E isso não vai mudar. O final dela vai ser destruição. Não se iluda com essas coisas. Não se iluda. Isso. Continua lá. Versículo 35. Edificaram os altos a Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque. Da onde vem a palavra Moleque, criança consagrada a Moloque. Festa junina, pular fogueira. Tá? O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Versículo 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Apesar de todo esse desvio, apesar do caminho, apesar de... eles vão se arrepender, vão ser perdoados, conforme o texto de Zacarias que nós vimos. E isso aqui vai se cumprir. Sim. Filhos. Isso vai acontecer quando? Aqui. 40. Temor dos que nunca se de mim. Jeremias 31, conforme está profetizado. Eles vão possuir Israel vai ser as ações. A promessa aqui é ilustrada, olhando para o aspecto futuro. Futuro? Temos. Por quê? Porque nosso Deus é nosso Criador. E nós reconhecemos isso e adoramos por isso. Claudinho, por favor. 4:19. Criador. Ele nunca falha. Primeira coisa. Ele sendo o Criador, ele provê o quê? Ele provê alimentos, ele provê toda essa situação em tempos de perigo, de sofrimento injusto. Exemplo final. Atos 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. João e Pedro foram presos por causa da pregação. Versículo 24. Ouvindo isto, o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. O povo de Deus, os discípulos, se puseram a orar ao Deus Criador. Em que contexto isso está? Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Era a pregação de João e Pedro.
Eles foram presos, foram açoitados, foram liberados. Dos versículos 3 e 4. Pedro, a igreja ficou com medo? Não, a igreja começou a orar. E qual foi o resultado? Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam. Ninguém ficou quieto. Orou e continuou pregando. Não se detiveram. Versículo 40. Isso. 4:40. E agora? Eu anotei errado? Hã? Sim, mas é que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é isso mesmo. Isso. É. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus. De novo, pegaram os demais, falando que não é para pregar, e coça neles. 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Sofrimento injusto. Poderem praticar a vontade de Deus, a justiça. 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Concluindo, estamos aprendendo a necessidade de resistência ao sofrimento. E eu pergunto, o que está detendo você a pregar? Falta de oração? Eles oraram até tremer o prédio. Falta de fé? Covardia? Religiosidade? Tá bom se eu ser religioso? Interesses? Começar a fazer isso, eu vou começar a perder certas coisas. Falta de prioridade na... Problemas. Os problemas estão me contendo, os problemas que eu mesmo crio. Está sendo a pé. O que espera de nós é isso. O ensinamento está na carta. Ele envia resistência, envia para a prática da justiça, da sua vontade, da sua palavra. Os servos de Deus, que nós vemos que são reconhecidos o seu testemunho, não se deixaram deter por pressões, por problemas desta vida, por resistência do inimigo, por perseguição. O cristianismo de hoje em dia, ele tem uma expectativa de vida boa.
Ah, qual é a bênção, irmão? Quando o texto está falando que a bênção é abrir a luta, essa é a bênção. Os apóstolos se regozijaram pelo privilégio de sofrer por Jesus. Esse evangelho, mas esse é o verdadeiro. Desejado pelos cristãos, mas é isso que o Senhor deseja dos cristãos. O fato é, nós somos verdadeiramente cristãos? Estamos dispostos a cumprir o nosso papel? A pagar o preço de ser cristão? Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, pedimos o agir do Teu Espírito em nossas vidas, da Tua Palavra, para que possamos ser transformados, para que possamos, Senhor, sermos revestidos, Senhor, da Tua vontade, da Tua santidade, do Teu agir em nós. Somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, mas que essa gratidão possa se estender em submissão, em obediência, em serviço, em depositar a vida em Ti, porque o Senhor guarda, Senhor, o nosso tesouro. Que possamos ter essa confiança, essa dedicação, essa direção poderosa do Teu Espírito em nós. Que possamos ser consagrados, dedicados, que possamos ser um povo de oração e um povo de ação. Esse é o Teu desejo para as nossas vidas, Senhor. Cabe a nós nos submetermos, nos entregarmos, nos deixarmos dirigir e vivermos para o Seu inteiro agrado. Assim oramos no Teu nome, Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do Seu Filho, Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Terça.